Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Com muita alegria ver cada um dos irmãos aqui, das irmãs, dos irmãos, dos diáconos, dos músicos, dos jovens, dos anciãos. Eu creio que para um pastor é muito gratificante ver a igreja reunida. Então eu dou graças a Deus por todos vocês que dedicaram seu tempo a vir na casa do Senhor. Deus vos abençoe. Também fico feliz pelos nossos irmãos através da internet que nos acompanham cada culto através de sua audiência. É gratificante para mim também, como um pastor, tê-los no meu ministério, né? Aqueles que fazem parte do meu ministério e aqueles também que são de outros ministérios e que nos ouvem, porque temos a mesma fé. Amém? A nossa leitura, meus irmãos, será em 1 aos Reis, capítulo 21, e vamos ler o versículo 11. 1 Reis, capítulo 21, vamos ler o versículo 11. Nesta noite, estamos dando sequência a uma série de mensagens, mostrando sobre as visões, as 7 visões que Mombrana teve, do tempo final e dos acontecimentos que sucederiam no tempo final. Amém? E hoje vamos falar sobre o tema governados por uma mulher. Governados por uma mulher. Então, vamos todos ler as Sagradas Escrituras. 1 Reis, capítulo 21, o versículo 11. Prestem bem atenção à Escritura, que tudo forma um quadro. Amém? E então vieram 2 homens, ou melhor, versículo 11. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Querido e amado Pai Celestial, é um prazer, Senhor, estar na Tua casa, tomar da Sua palavra e poder ministrá-la ao povo do Senhor. O Senhor sabe que sou totalmente carente e dependente de Ti neste momento, Pai. Por isto me entrego diante do Senhor, com humildade, sabendo que não sou nada, Senhor, para que o Senhor possa abençoar a cada filho e filha do Senhor com um pouquinho mais de luz da Sua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Em Gênesis, os irmãos vão ver que uma mulher saiu do seu lugar e trouxe toda a queda, todo o pecado, toda destruição. Quando Eva saiu do seu lugar e deu ouvidos a Satanás, através da serpente, uma mulher dando ouvidos a Satanás através da serpente. Ela então saiu do seu lugar e trouxe toda a queda, todo o pecado, toda destruição ao mundo, à raça humana. Amém? Começou em Gênesis com uma mulher saindo fora do seu lugar. E eu quero mostrar nesta noite que em Apocalipse termina com uma mulher saindo fora do seu lugar, trazendo toda a queda e destruição no tempo final.
E o Mombrana teve 7 visões, em 1933. 5 delas já aconteceram, diz o próprio Mombrana. A 6ª visão, Mombrana viu uma mulher chegando no poder nos Estados Unidos. Ele viu uma mulher controlando todos os Estados Unidos. E a 7ª visão, ele viu a destruição dos Estados Unidos de todo o mundo. E essas 2 visões, elas vão se cumprir ainda. Porque uma visão dá sequência à outra visão. Certo, meus irmãos? Um acontecimento dá sequência ao outro acontecimento. Eles estarão cumprindo juntos, no mesmo tempo que houver esta mulher no poder da maior nação do mundo, os Estados Unidos, que está ali mostrada em Apocalipse 13, virá então repentina destruição, cumprindo a 7ª visão que o Mombrana teve, que Deus deu ao irmão Brana em 1933. Então, vamos tomar aqui e fazermos uma leitura da mensagem do profeta, de alguns parágrafos, ou de todos os parágrafos dentro de uma cronologia. Vamos começar tudo que o Mombrana fala sobre esta mulher que chegaria no poder nos últimos dias, e identificarmos, através da própria mensagem, sem colocarmos interpretação, mas observarmos tudo que o Mombrana diz, em cada ano que ele falou sobre este assunto, em cada parágrafo. Amém? Vamos fazer uma leitura juntos, os irmãos aí da internet, os irmãos aqui da igreja. É um culto que a gente precisa ter um pouquinho de paciência hoje, para a gente poder fechar o quadro. Amém, meus irmãos? Então, vamos começar aqui na mensagem ensinando sobre Moisés. O título da mensagem: Ensinando sobre Moisés. 13 de maio de 1956. Então, nós vamos começar ali, em 1956, tomar aqui a partir deste parágrafo e seguirmos em frente, vendo o que o irmão Brana mostra. Vamos falar aqui do parágrafo 22. O irmão Brana diz assim: Eu predisse isso em 1933. Eu predisse que as mulheres continuariam a se desmoralizar e a nação continuaria decaindo. E eles continuariam se apegando à mãe ou à mãe assim, até elas se tornarem uma mulher, tornar-se um ídolo. Então, aqui o irmão Brana mostrando sobre a 6ª visão. Precisamos destacar o que o irmão Brana diz aqui, que a decadência da moral das mulheres nos Estados Unidos, elas foram decaindo a partir do momento que as mulheres tiveram o direito de votar. Quando as mulheres nos Estados Unidos tiveram o direito de votar, então toda moral da mulher começou a decair nos Estados Unidos. Diz o irmão Brana, foi aí que elas começaram a cortar o cabelo, na América, e depois da América para o mundo. Foi aí que elas começaram a usar calças compridas, na América, e depois da América para o mundo. Então, a moral da mulher foi se decaindo. E chega ao ponto que
uma mulher tornar-se um ídolo. Então, esta mulher que vai chegar no poder nos Estados Unidos, ela vai se tornar um ídolo. Né? Muitas vezes nós estamos preocupados que mulher será esta? Né? Ou já aconteceu, como muitos creem que já aconteceu esta visão, com a vice-presidente Kamala Harris, estava vestida de púrpura, e irmão Branham diz que ela estaria vestida de púrpura, né? Mas o irmão Branham também diz aqui que uma mulher tornar-se um ídolo, ela vai se tornar um ídolo. E quando você faz de algo um ídolo, você adora aquilo. Né? Então, esta mulher, ela vai ser idolatrada nos Estados Unidos. Ela vai chegar a ser popular nos Estados Unidos. Ela vai ter todo o poder nos Estados Unidos, que ela vai se tornar um ídolo. E muitas vezes, talvez, nós pensamos, meus irmãos, que esta mulher tem que vir da política. Ela tem que ter uma carreira política. Muitas vezes não. Né? Ela pode vir de qualquer área. Ela pode vir uma artista, uma cantora, e se tornar presidente dos Estados Unidos. Não propriamente vir de uma linhagem política. Porque o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje, não tinha uma carreira política. Mas ele era um artista, um empresário. E de empresário ele se tornou presidente dos Estados Unidos. E o irmão Branham diz que Satanás domina todos os reinos do mundo. Ele domina a política, ele domina a religião. Então, meus irmãos, para Satanás colocar a pessoa que ele quiser, ele pode colocar a pessoa que ele quiser lá. Porque quem domina a política é ele. Quem domina a religião é ele. Ele quis dar todos os reinos do mundo a Jesus, se tão somente ele, prostrado, o adorasse. Porque todos os reinos do mundo jaz no maligno. Então, meus irmãos, muitas vezes as pessoas ficam esperando uma mulher subir da política, e ela pode vir, né, do cinema, de um artista, de uma cantora, de uma líder religiosa. Ele pode trazer de qualquer lugar que ele quiser esta mulher, para poder cumprir a palavra. Porque o irmão Branham diz que ela vai se tornar um ídolo, ela vai ser idolatrada. Certo? Nós precisamos tomar tudo que o irmão Branham mostra da visão. Né? E por causa da moral das mulheres, as próprias mulheres vão eleger uma mulher, e esta mulher vai se tornar um ídolo. Certo? A irmã Branham diz, isso é só para nós abrirmos a mente, né? Porque na própria religião, todo mundo estava esperando que o novo Papa seria aqueles 3 nomes mais falados lá no Vaticano, por toda a mídia, nas apostas, né, que faziam ali nos clubes de apostas, quem seria o novo Papa, e os 3 nomes mais votados, e não tinha nenhum americano ali. Mas Satanás, como é dono de toda a religião e reinos, ele colocou ali aquele que iria manifestar o seu poder. Né? Então ele veio e tomou um norte-americano e colocou ali, algo que ninguém esperava. Mas Satanás, ele pode fazer isso, na mesma forma na política. Ele pode tomar qualquer mulher. Lá no próprios Estados Unidos, já tivemos lá o Arnold Schwarzenegger, que era um artista de filmes de Hollywood, sendo eleito governador de um estado americano. Ele não tinha uma carreira política. Então, Satanás pode tomar qualquer pessoa, qualquer mulher, para colocar lá. Que o povo vai idolatrar ela, que o povo vai adorar ela, que o povo vai aplaudir ela, ovacionar ela. Agora, eu não vejo Kamala Harris ser idolatrada nos Estados Unidos.
Se ela fosse popular, tão popular assim, ela tinha ganhado as eleições. Sinal que ela não teve a maioria dos votos lá nos Estados Unidos. Então ela não foi popular, ela não foi idolatrada. Então, como que eu posso falar que a visão cumpriu lá? Se ela não se tornou um ídolo. Montbrand diz, uma mulher tornar-se um ídolo. E depois de um tempo, escuta aqui, e depois de um tempo que os Estados Unidos seriam governados por uma mulher. Então os Estados Unidos têm que ser governados. Agora, a Kamala Harris, ela foi uma vice-presidente, tudo bem. E ela governou até como presidente interina por um tempo. Mas o que ela fez? O que ela cumpriu da visão? Ela não cumpriu nada da visão. Ah, porque ela estava lá de púrpura. Púrpura é uma cor de realeza. Todas as rainhas e reis, a própria igreja católica se apresenta de púrpura. Vai lá na posse do Papa que você vai ver. A igreja de púrpura e escarlata. A cortina de púrpura, a cortina de escarlata. Porque é uma cor de realeza, de poder, né? Aí Montbrand diz, e depois de um tempo que os Estados Unidos seriam governados por uma mulher. Então os Estados Unidos têm que ser governados, estar sobre o governo de uma mulher, sobre o poder de uma mulher, sobre a autoridade de uma mulher. Marquem isto. Agora é o profeta que está dizendo. Marquem isto. Marca, escreve. Anota. Anota, meu irmão. Em 1956, o Montbrand disse, marquem isto. E vejam se não é assim. Vejam se isso não vai cumprir. Uma mulher ocupará o lugar de presidente, ou algo assim, em 56. Montbrand ainda falou, ou algo assim. De grande algum poder elevado nos Estados Unidos. Então aqui o Montbrand ainda deixa brechas, né? Ela pode ser uma presidente, ou algo assim, em 56, certo? Amém? De grande, algum poder elevado nos Estados Unidos. Então, o Montbrand aqui não define muito bem, porque o Montbrand viu uma mulher apenas, que governaria os Estados Unidos. Então, o Montbrand aqui em 56 diz, seria uma presidente, ou algo assim, de grande poder, ou algum poder elevado nos Estados Unidos. Então, agora vamos para a mensagem pela fé, Moisés. 20 de julho de 58. Então, 56, vamos para 58 agora. Parágrafo 9. Da mensagem pela fé, Moisés. Apenas duas coisas restantes, né? Das 7 visões que Montbrand teve, Montbrand diz aqui, apenas 2 coisas restantes, né? Em uma daquelas grandes profecias, qual seja carros trafegarem na estrada com controle remoto, parecendo um ovo, sozinho, você não dirige, controlado remotamente. Isso aqui já cumpriu lá no tempo do Montbrand. Hoje é popular nos Estados Unidos, no mundo, né? Os Tesla que dirigem sozinho, você não precisa nem pôr a mão no volante, né? Hoje nós vemos o que o Montbrand viu, que já cumpriu lá em 60, 61, no tempo do Montbrand, certo? Aí Montbrand fala, controlado remotamente. É uma das profecias. E então, haverá uma grande mulher se levantando, porque a América é uma nação de mulheres. E isto, uma grande mulher se levantará
e será presidente, ou algo assim. A irmã Brana toca de novo, que ela será uma presidente, só que o irmão Brana ainda deixa uma brecha, ou algo assim, na nação. E o que vai acontecer quando esta mulher for presidente? É aqui que os irmãos precisam captar a visão. O que vai acontecer quando esta mulher ser presidente ou algo assim lá nos Estados Unidos? O que vai acontecer? Pergunta. Fala, repete comigo assim. O que vai acontecer? É uma pergunta. Você está perguntando o que vai acontecer? O quê? O quê? Não é? Quando essa mulher for presidente, ou algo assim, o que vai acontecer quando ela for presidente? A irmã Brana diz, e então haverá uma aniquilação total. A nação inteira será dizimada. Meus irmãos, isso já cumpriu? A nação inteira já foi dizimada? A nação inteira já foi aniquilada? Quando esta mulher, escute aqui, uma grande mulher se levantará e será presidente, ou algo assim, na nação, é lá nos Estados Unidos. Aí o irmão Brana dá continuidade. E então haverá uma aniquilação total. A nação inteira será dizimada. O que os irmãos precisam prestar atenção aqui? Aqui, os irmãos vão ver o cumprimento da sexta visão e da sétima visão. A sexta visão é quando se levanta uma mulher no poder na América. E a sétima visão é a destruição da América. Então, uma visão dá. O que dá, irmã? Sequência? Sequência a outra visão. Um acontecimento dá sequência a outro acontecimento. Por quê? Porque quando essa mulher estiver no poder, meus irmãos, quando esta mulher estiver no poder, vai surgir a imagem da besta, vai dar início à grande tribulação, e no final da grande tribulação, vai haver a terceira guerra mundial. Não é durante a tribulação. Eu tenho um parágrafo que o irmão Brana diz que é depois que termina os 1260 dias. Então é no final, depois que termina os 3 anos e meio da grande tribulação, então vem a terceira guerra mundial, que é chamada de Batalha do Armagedon, que é uma batalha, irmãos, que é uma batalha de bomba atômica. Batalha do Armagedon não é negócio de tiro, não. As pessoas pensam que a terceira guerra mundial vai ser como a primeira e a segunda. A primeira durou 4 anos, 1914 a 1918. A segunda guerra mundial começou em 1942, foi até 1945, durou 3 anos. Mas, meus irmãos, esta terceira guerra mundial, ela será uma bomba atômica, ela será uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear. Diz o irmão Brana, basta um louco apertar um botão. E a bomba nuclear dispara. E vai para um país, o outro dispara no outro, o outro dispara no outro. E vem uma aniquilação total. E a nação inteira é dizimada. Quando esta mulher se levantar nos Estados Unidos. Os irmãos entendem? Ó, presta atenção, meus irmãos. Hoje talvez a gente passe um pouquinho, certo? Os irmãos me perdoam hoje? Os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo hoje? No final da tribulação, os 2 profetas de Apocalipse 11 são mortos pela besta, juntamente com 144 mil judeus. Amém? Apocalipse 11. No final da tribulação.
Os 2 profetas, aqueles 2 homens ungidos com o ministério de Moisés e Elias, eles são mortos. E seus corpos são colocados lá na praça de Jerusalém, na grande praça. Expostos, para todo mundo ver que a besta venceu aqueles 2 profetas. Sabe o que vai acontecer? A besta, todo o povo, eles vão mandar presentes. Não sei se isso vai ser no Natal, não sei. Mas a Bíblia diz que eles vão enviar presentes uns para os outros, comemorando a vitória da besta, a vitória da união das igrejas sobre aqueles 2 profetas. Vão comemorar, meus irmãos. E então a besta vai chegar e falar, né? O Papa vai chegar e dar um anúncio. Agora a paz e segurança. Por quê? Porque esses 2 profetas, eles vão trazer juízo sobre o mundo. Eles é que vão trazer a grande tribulação sobre o mundo. As pragas, pestes, um vai fazer que o céu cerre e não chova por 3 anos e meio, e o outro vai converter a água em sangue. E todas aquelas pragas que Moisés trouxe lá no Egito. Então, meus irmãos, para as religiões, para a besta, estes 2 profetas, eles são do diabo. E a besta vai fazer guerra contra os 2 profetas e vai matar no final da tribulação. Depois dos 1260 dias, 3 anos e meio. Por quê? Por que depois? Porque eles têm que profetizar. A Bíblia fala que eles profetizam 1260 dias. Então eles têm que profetizar 3 anos e meio. Pregar, mostrar para os judeus que Jesus Cristo era o Messias. E então, quando o Papa, depois de matar ali, enviar presentes, seus corpos, estiver ali na praça, como exibição, que a besta venceu os 2 profetas, meus irmãos, e eles enviar presentes um para os outros, no mundo inteiro, aí o Papa vai chegar e vai dar um anúncio. Agora, a paz e segurança. E o que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? O que diz, meus irmãos? E então lhes virá repentina destruição. É a 3ª Guerra Mundial. Aperta um botão, pá! Bomba nuclear para os Estados Unidos, bomba nuclear no Brasil, bomba nuclear no Japão, bomba nuclear na Alemanha, bomba nuclear na Rússia. Pá! Repentina destruição. É o final. E tudo aqui se torna cinzas. É o cumprimento da 7ª visão de William Marion Branham. Agora, para acontecer a 7ª visão, tem que acontecer a 6ª visão primeiro. Uma mulher tem que chegar no poder. E quando ela estiver no poder, então virá repentina destruição. É o que o irmão Branham diz aqui. Então haverá uma aniquilação total. A nação inteira será dizimada. Parágrafo 11. Escuta aqui, meus irmãos. Então, eu não sabia na época que eles tinham algo que poderia aniquilá-la. Irmão Branham não sabia da bomba atômica na época. Como eles têm agora, lá em 1933, olha aqui, meus irmãos, lá quando o irmão Branham teve a visão, em 1933, o irmão Branham não sabia da bomba nuclear. Como ele sabia em 1958? Porque a bomba nuclear foi disparada em 1945, sobre Nagasaki e Hiroshima. Os Estados Unidos apertou um botão e destruiu Nagasaki e Hiroshima, 2 cidades japonesas. Aí o irmão Branham diz aqui, então, eu não sabia na época, 1933, que eles tinham algo que poderia aniquilá-la, como eles têm agora. Mas eu vi a nação, os Estados Unidos, em total aniquilação. Apenas tocos de árvores e coisas assim sobraram. Então vai
acontecer. E se todas estas outras coisas aconteceram exatamente como ele disse, isso também acontecerá. É exatamente como ele disse na Escritura. Na mensagem Desde Então, 16 de julho de 1960, 56, 58, agora estamos em 1960. Desde Então, parágrafo 226. Os irmãos estão me acompanhando? Não dorme não, meus irmãos. Vamos firme, coragem. E então, eu não terei tempo nesta reunião para lhes contar. Em 1933, esta é uma nação de mulheres, os Estados Unidos, é uma nação de mulheres. É o número 13. Ela aparece no capítulo 13 de Apocalipse. 13 estrelas, 13 listras, 13... Tudo é 13. Tudo é a mulher. Nos Estados Unidos, tudo é a mulher. É uma nação da mulher. Os Estados Unidos é uma nação da mulher. Por isso que vai levantar uma mulher nos Estados Unidos. E recordem, assim diz o Senhor. Isto é um profeta falando o assim diz o Senhor. E quando um profeta fala o assim diz o Senhor, isto sucederá. E recordem, e assim diz o Senhor, haverá uma mulher que governará antes do fim do tempo. Ela será uma presidente, vice-presidente, ou será a Igreja Católica como uma mulher. Eu a vi uma grande mulher, a nação se inclinando para ela. Isto será antes do fim do tempo, antes do Armagedon, antes da Terceira Guerra Mundial. Essa mulher tem que se levantar. E aqui, 1960, irmão Branham ainda deixa brecha. Mas em todas as mensagens, a primeira coisa que o irmão Branham coloca, ela será uma presidente. Ela será uma presidente, ou algo assim, ou uma vice-presidente. Depois o irmão Branham dá brecha. Assim diz o Senhor. Anote isso e descubra, vocês jovens. Irmão Branham falando para os jovens no seu dia. Porque isso ainda ia acontecer, e talvez não aconteceu no tempo do irmão Branham. Por isso o irmão Branham diz, vocês jovens, veja se isto acontece. Se não acontecer, eu sou um falso profeta. Esta era a segurança do irmão Branham, meus irmãos. Porque o irmão Branham não era um falso profeta. O irmão Branham era um profeta verdadeiro, um profeta de Deus. E tudo que o irmão Branham falou, sucedeu, aconteceu. Porque não era o homem falando, era o assim, diz o religião de Jezabel. Lembra no primeiro parágrafo que eu li, 1956, que ela se tornaria um ídolo? Amém? Os irmãos lembram? No começo da mensagem, ela será um ídolo. Escute isso aqui, religião de Jezabel, 19 de março de 1961. 56, 58, 60, 61 agora. Parágrafo 66, irmão Branham diz assim, aí virá a adoração de uma mulher nos Estados Unidos. E esta será Maria. Esta mulher que vai assumir o poder nos Estados Unidos, ela vai ser idolatrada. Ela vai ser adorada como Maria é idolatrada e adorada pela Igreja Católica. Assim como a besta que subiu do mar, tem uma Maria ao qual eles adoram, uma mulher que eles adoram, ao invés deles adorarem ao Senhor Jesus Cristo, eles adoram uma mulher.
Da mesma forma, a besta que surgiu da terra, a besta que subiu dos Estados Unidos, também terá uma Maria, uma mulher o qual eles vão adorar, idolatrar como Maria. Os irmãos entendem? Aí virá a adoração de uma mulher nos Estados Unidos. E esta será Maria. Eu vi isto 1931, 33, 7 coisas aconteceram. Eu tenho isto bem no papel aqui comigo, escrito em 1931. Certo? Então vamos prosseguir. As 70 semanas de Daniel, 6 de agosto de 61. Parágrafo 207. Tudo antes dos selos, amém? Notem que nós aprendemos com o pastor Osmar, o ministério de João, notem isso, meus irmãos. Nós aprendemos com o pastor Osmar, que nenhuma mensagem corrige os selos. E que os selos corrigem qualquer outra mensagem. Vocês lembram? Eu aprendi, você estava na escola também, certo, meus irmãos? Vocês estavam aqui, vocês ouviram. O pastor Osmar ensinou isso. Os selos corrigem qualquer outra mensagem. Porque os selos é a completa revelação de Jesus Cristo. Então, estamos em 61 aqui ainda, vamos lá. Parágrafo 207, as 70 semanas de Daniel. Agora, eu predisse e disse, eu vi uma grande mulher levantar-se de forma formosa aparência, vestida em púrpura real. Então, a irmã Branda viu uma mulher de púrpura, e uma mulher de formosa aparência. Então, essa mulher, ela tem que ter uma formosa aparência. Na mensagem, a era de Laodiceia, a irmã Branda diz que ela será uma linda mulher, porém, cruel. Ela é de formosa aparência, tem que ser uma mulher de formosa aparência. Por quê? Porque Satanás, meus irmãos, ele usa a beleza do mundo para enganar. Ele usa a beleza da mulher para enganar. Você acha que quando Satanás colocar uma mulher no poder lá, vai ser uma mulher feia? Quem veio feio é Deus. Deus sempre manifesta no feio. Olha, a própria Bíblia diz isso. O que ele fez através de Jesus, que não tinha beleza para que nós desejássemos estar perto dele. Isaías 53. Jesus não tinha beleza para que o povo quisesse ficar perto dele. Por quê? Era como uma raiz que subia numa terra seca, cheia de rugas. Tinha 30 anos e tinha aparência de mais de 50. Porque Deus sempre manifesta na simplicidade, na humildade. E Deus não vem nessa beleza humana. Deus não vem nessa beleza de Satanás. Deus vem e manifesta sem beleza. E aqui o irmão Brando diz, eu vi uma grande mulher levantar de formosa aparência. Então ela tem que ter formosa aparência, ela tem que ser bonita, ela tem que encantar os olhos do mundo. Por quê? Porque é a beleza de Satanás através da mulher. É a beleza de Satanás, não vai ser uma mulher feia que vai chegar no poder não, meus irmãos. Vai ser uma mulher de formosa aparência. É o que diz o irmão Brana. Ela terá uma formosa aparência. Ela será uma mulher bonita aos olhos do mundo, porque o mundo vai idolatrar ela, o mundo vai ovacionar ela, vai ser popular, vai ser querida. E ela estará vestida de púrpura real. Agora eles tomam aqui, que o irmão Brando diz, vestida em púrpura real. Ó, cumpriu com a Kamala Harris. Mas cadê a formosa aparência?
Não falo que não seja ela, pode compreender, não estou dizendo isso, porque muitas vezes o que é bonito para um não é bonito para outro. Nós temos que ver o que o irmão Brana enxergou que é bonito. Na visão, o que era bonito para o irmão Brana? Né? E eu tinha um pequeno parênteses aqui embaixo. Ela era uma grande dirigente nos Estados Unidos. Talvez a Igreja Católica, o irmão pensava que podia ser até a Igreja Católica. 61. Em todas as mensagens você vê que o irmão Brana dá brecha, certo? Ele nunca bate firme no que é, mas ele dá brecha. Os irmãos estão me entendendo? Você tem que acompanhar a cronologia. Porque antes dos selos, antes da revelação vir, o irmão Brana não sabia o que era ainda. O irmão Brana pensava que podia ser até a Igreja Católica, que se levantaria em poder lá na América. Ela era uma grande dirigente nos Estados Unidos. Talvez a Igreja Católica, uma mulher, alguma mulher. Eu não sabia o que era. Eu não sabia que era a Igreja Católica. Eu não sei. Eu não posso dizê-lo. A única coisa que tenho visto a mulher. Isso é tudo, ele viu uma mulher. Ele aplicou, poderia ser igreja. Porque a mulher tipifica a igreja. Mas ele não sabe, ele não podia afirmar. 61. Agora, vamos chegar nos selos. Segundo selo, 19 de março de 1963. Vamos tomar agora dos selos para frente. O que o irmão Brana diz? Vamos lá, para nós terminarmos rapidamente. É estranho. 277, o segundo selo. Você crê na revelação dos selos? Amém? Irmão Brana diz, é estranho. Os Estados Unidos são o número 13. E uma mulher. É estranho, não é estranho? Tudo lá é mulher, meus irmãos. Tudo lá é mulher. Vamos chegar lá. Ela até mesmo aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Nós, os Estados Unidos, começamos com 13 listras na bandeira. Quando começou os Estados Unidos, era 13 estados apenas. Quando começou colônia. Então, eles tinham na sua bandeira 13 listras. Nós começamos com 13 listras na bandeira, 13 estrelas, tudo é 13, 13, 13 o tempo todo. Tudo é mulher, mulher, mulher o tempo todo. E finalmente terminará. Eu predigo, uma mulher a controlará. Lembre-se, isto foi há 30 anos. E finalmente terminará. Tudo é mulher, mulher, mulher. E finalmente terminará. Terminará como, irmão Brana? Uma mulher a controlará. Uma mulher a controlará. Governados por uma mulher. E as 7 coisas que eu predisse, 5 delas já se cumpriram. E estão com o homem ali. Agora, para introduzi-la. Então, irmão Brana já estava vendo que tinha um homem lá no seu dia para introduzir esta mulher. Isto quer dizer, meus irmãos, isto quer dizer, um homem vai introduzir esta mulher. O irmão Brana esperava isso acontecer no seu dia. E estão com o homem ali, agora, nos dias do irmão Brana, para introduzi-la. Agora, introduzi-la como, meus irmãos? Como uma vice-presidente, como uma presidente, governadora dos Estados Unidos, governados por uma mulher. Aí, irmão Brana vem e diz, dá visão, escuta, presta atenção, meus irmãos, isso é importante. Olha como ela vai chegar no poder. Um homem vai introduzir ela. Um homem vai apoiar ela. Certo? Um homem vai introduzir ela. Um homem vai apoiar ela. E como ela vai chegar lá? Olha o que o irmão Brana diz. E vocês elegem através de sua política ali. Sim. Muito bem. Em outra mensagem, o irmão Brana diz, ela será eleita pelo voto das mulheres. Então, ela tem que ser eleita para poder governar.
Diz o irmão Brana. Cisternas Rotas, 26 de julho de 1964. Parágrafo 49, irmão Brana diz: agora, nós verificamos novamente que esta marca da besta, que foi formada aqui na América, é número 13. Ela nasceu com 13 colônias, tinha uma bandeira que tinha 13 estrelas, 13 listras. E até mesmo aparece em Apocalipse capítulo 13. E a América sempre tem sido uma mulher, representada em nossas moedas. Até mesmo a cabeça índia, em 1 centavo da moeda dos Estados Unidos, é a cabeça de uma mulher índia. É uma mulher na própria moeda dos Estados Unidos. Estava mostrando que uma mulher chegará no poder nos Estados Unidos. A própria estátua da liberdade é uma mulher, meus irmãos. Por que que os Estados Unidos têm uma estátua, uma imagem de uma mulher? Porque vai ser uma mulher que vai ser uma imagem para ser adorada nos Estados Unidos. E a América sempre tem sido uma mulher, representada em nossas moedas. Até mesmo a cabeça índia, em 1 centavo, é o perfil de uma mulher. Nós sabemos disso. Sabemos a história disso, tudo. O sino da liberdade, tudo mais. A liberdade, estátua da liberdade. É tudo uma mulher, é uma mulher. Número 13, está vendo? Agora, é bonito ver essas coisas. Então eu disse, eu vi uma mulher se levantar nos Estados Unidos como uma grande rainha. Ou algo assim, e era bela de se olhar. Fez a nação andar e seguir seu passo. Então ela vai fazer a nação andar no seu governo e seguir seu passo. Então eu disse, finalmente ele me disse para voltar e olhar para o leste novamente. E quando olhei, eu vi, parecia como se fosse que o mundo estivesse explodindo. Terceira Guerra Mundial. E tão longe quanto podia ver, não era nada além de caules e rochas fumegantes que tinham sido explodidas da terra. E estas eram para acontecer antes do fim do mundo. E 5 das 7 já aconteceram em 33 anos. Aí estamos, de volta ao tempo do fim. Então, meus irmãos, o irmão Branham está mostrando aqui que esta mulher tem que chegar no poder nos Estados Unidos. Ela vai governar os Estados Unidos. Ela será uma rainha nos Estados Unidos. Ela será uma presidente nos Estados Unidos. Ela será uma Maria nos Estados Unidos. Ela será idolatrada nos Estados Unidos. E quando ela estiver no poder, quando a 6ª visão cumprir, e a mulher ser eleita pelo voto das mulheres, ser eleita como presidente dos Estados Unidos, ela tem que ser eleita pelo voto das mulheres. E então no seu governo virá a 3ª Guerra Mundial. No seu governo virá a 7ª visão do irmão Branham. No seu governo virá a grande tribulação. No seu governo virá a imagem da besta. Mas para isto, ela tem que chegar no poder. Assim como o cordeiro, Apocalipse 13:11, a besta que tem 2 chifres como cordeiro. Um chifre é o poder civil, o outro chifre é o poder religioso, é a política e o Estado. E é a política e a religião. Na religião, é um americano que está no poder, da maior igreja do mundo, que é a Igreja Católica, um Papa norte-americano. E uma mulher estará no poder da maior nação do mundo, que é os Estados Unidos, cumprindo Apocalipse 13:11 em diante. Amém? Governados por uma mulher. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, e que
a sua palavra seja luz no coração de cada filho e filha do Senhor, Pai. Eu não venho aqui trazer meus pensamentos, Senhor, mas apenas ler a tua mensagem e deixar o Senhor falar ao nosso coração. No nome de Jesus Cristo, amém.